Bom dia, irmãos. Espero que todos estejam renovados, aí cheios da presença do Senhor. E serão ainda mais, se assim o Senhor nos permitir. Nós temos estado com dias muito impactantes aqui na nossa igreja, na nossa casa. E semana passada fomos atingidos por essa mensagem sobre fome de quê? Ter fome de quê? Na outra semana viemos da semana de oração e jejum, onde foi um tempo marcante na presença de Deus, principalmente na sexta-feira, onde o Senhor aqui derramou sobre nós muito do seu Espírito. Creio que foi uma bênção e muitos aqui puderam ser batizados no Espírito, puderam ser renovados, puderam sentir uma profundidade que não tinham ainda o contato. E estamos nessa sequência, a mensagem que foi trazida no domingo passado, agora o encontro que as mulheres estão tendo. As mulheres certamente estão renovadas, cheias aqui, transbordando. E nós queremos continuar essa temática. Então, foi falado aqui sobre fome de quê, e hoje queremos falar sobre sede de quê. Nessa continuação da mensagem da semana passada, trazida pelo pastor, porque eu creio que Deus tem despertado a sua igreja, e algo não é algo momentâneo, não é algo passageiro, não é algo para esse momento específico, mas algo que sim impacta no presente, mas perpetua para o futuro. Há um convite do Senhor, há um convite para nos achegarmos, para tomarmos uma posição, tomarmos uma postura, e há essa oportunidade de sermos saciados, sermos cheios, sermos preenchidos como jamais fomos. Falo isso para aqueles que são cristãos há muitos anos, mas também falo para aqueles que são cristãos do início da caminhada. Essa oportunidade é para todos, existe uma postura para todos. Então, falamos na semana passada sobre ter uma fome correta, uma fome que é espiritual, uma fome que mesmo diante das coisas lícitas desse mundo, nós canalizamos a nossa fome, a nossa oportunidade de conhecer a Deus da forma correta, da forma devida. E eu creio que o Senhor tem continuado a despertar o nosso coração para isso. Na sexta-feira, eu já sabia que ia trazer mensagem nesse dia. Na sexta-feira, no final daquela reunião de consagração de jejum, algo forte veio muito no meu coração de que Deus estaria colocando uma dimensão disponível a nós, como jamais experimentamos, e que nós precisamos estar acostumados com nesse novo nível, com essa nova profundidade. Acostumados significa posicionados. E eu falei isso de manhã, na primeira reunião, e não tenho dúvida em receio em falar de novo, que isso pode provocar movimentos. Pode ser que algumas pessoas venham sair, deixar de congregar, porque existe aqui, daqui para frente uma caminhada cada vez mais profunda de intimidade que vai requerer um posicionamento. E que o próprio Cristo fala em Apocalipse que nos últimos dias, quem está sujo, se suje ainda mais, quem se santifique ainda mais. Ou seja, não podemos ficar no meio termo, não tem essa possibilidade, há só uma opção correta, que é se achegar, se aproximar diante de Deus, mas você também vai ter a sua oportunidade de tomar a decisão de recuar. E eu espero que aqui não haja nenhum nessa condição. Portanto, há um temor no meu coração, ao mesmo tempo há uma expectativa daquilo que o Senhor vai fazer, hoje mesmo, a seguir essa mensagem, e creio que eu gostaria de partilhar desse sentimento com vocês. Assim como alguém boceja quando está com sono, e naturalmente a resposta daquele que nos observa é devolver um bocejo, que hoje haja se contagiar da nossa parte aqui, para que vocês também aumentem a sede pelo Senhor, pela presença do Senhor. Nós precisamos entender que essa profundidade está diante de nós. O pastor usou uma frase que ficou muito na minha memória na semana passada, que é: o que Deus tem para nós, a oferta de alimento, de suprimento do Senhor, está disponível diante de nós. Mas o tamanho da nossa porção vai ser de acordo com a nossa fome. Se você tem uma fome pouca, não há problema, você vai ter uma porção pequena. Mas se a sua fome é grande e cada vez maior, assim será também aquilo que você vai receber. Portanto, essa revelação está diante de nós. Esse convite está sendo colocado diante de nós hoje, para transbordarmos diante da sua presença. Há essa oportunidade que todos aqui temos de corresponder a esse convite e a
viver a realidade de um desejo cada vez mais profundo por Ele. Nós, durante a semana, né, meditamos sobre esse texto, sobre essa palavra nos nossos GCs. Faço aqui mais uma vez o apelo a você participar do GC ativamente. Há um momento de debater, de aprender uns com os outros, como que a palavra penetra o coração de cada um de forma diferente. E duas coisas me chamaram a atenção quando eu tive a pensar sobre ter fome de Deus e como isso traduz também em ter sede de Deus. É que existem duas dimensões. A primeira dimensão é a necessidade. Nós temos fome porque isso é natural do ser humano ter fome. E isso é uma expressão da nossa necessidade. Mas há um segundo nível, e é um nível que exige uma maior profundidade, um maior compromisso, onde a fome ou a sede não são apenas satisfeitas porque nós precisamos, mas sim porque nós queremos e sentimos prazer, sentimos deleite, sentimos alegria em consumir aquele alimento. Isso é tão real na história da Bíblia, se você for ver, quando falam de alimentos, não existia frigorífico, não existia oportunidade de congelar alimentos, existia o sal, existiam algumas técnicas, né, que até hoje podem ser utilizadas, mas não na mesma dimensão que nós temos hoje. As pessoas, quando iam comer, não podiam entrar numa mercearia, num supermercado, escolher aquilo que gostassem, provassem, não gostei, quero comprar outra coisa mais agradável. Não existia isso, era o que tinha para hoje. Então, se alguém matasse um animal para comer, eles tinham que comer aquilo e até o fim, porque como é que vai guardar? Como é que vai conservar aquilo para o próximo dia? Então, era a dimensão da necessidade. E hoje a gente vê o contrário, a gente vê a outra dimensão mais predominante, que é a do prazer. Os alimentos hoje, na maioria industrializados, na maioria das vezes, não são nutritivos, não saciam a necessidade, mas saciam o nosso apetite, o nosso prazer, o nosso gosto. Tanto é que nós não fazemos cálculos quando vamos comer uma barra de chocolate. E aí não vou fazer propaganda de nenhuma. Vocês já pensam na mente de vocês qual é a preferida de vocês. Mas vocês sabem que vocês não fazem cálculo de eu vou comer um chocolate porque isso é o que me vai sustentar. É o alimento que eu mais preciso para sobreviver. Não, ao contrário, você olha para aquela barra e ignora que ela tem 400 calorias por cada unha de tamanho e que você vai ter que ficar a semana toda no ginásio para poder perder aquilo que você consumiu num segundo. Isso é a dimensão do prazer. Eu acho que é isso que Deus quer trazer sobre nós. Nós viemos até a presença dele pela necessidade também, mas principalmente pelo prazer, pelo deleite que podemos encontrar na sua presença, sem medir, sem fazer cálculos, sem pensar nas consequências, naquilo que pode ser comparado em relação à presença dele. Então eu creio que o Senhor tem gerado na igreja dele, aqui, mas na igreja, no ambiente que a gente tem vivido atualmente, essa necessidade de corresponder a um nível mais profundo, a um nível mais íntimo de compromisso com Ele. E nós precisamos ser conscientes dessa necessidade e daquilo que vai exigir da nossa posição daqui para frente. Então eu separei 4 pontos para analisarmos sede de quê? E o primeiro ponto, para você que está a anotar, é por que precisamos da sede? Por que nós precisamos ter sede? Deixa eu aproveitar a propaganda da palavra e beber uma água aqui. Sim, você já parou para pensar que você precisa ter sede? Talvez você me contra-argumente dizendo, na verdade eu não preciso de sede, eu preciso da água, eu preciso do alimento. É isso que eu não preciso sentir a sede. Bem, não é muito assim. Não é muito assim porque a sensação de sede é algo que é um estímulo enviado pelo nosso cérebro quando detecta que o nosso organismo não está funcionando da forma como deveria, precisa nos alertar para tomar alguma atitude, caso contrário, o nosso corpo iria sucumbir. Vocês já ouviram aqueles casos aí na medicina de uma síndrome que a pessoa não sente dor? Então ela bate na mesa, ela se corta, ela não sente dor, não percebe que estava ferida. E isso é perigosíssimo, porque a ausência, a aflição, a dificuldade te demonstra um sinal de que algo não está certo e que você precisa corrigir. Imagina se nós não sentíssemos sede e eu passasse a semana toda sem ingerir nenhum líquido, quer dizer, acho que nem chegava até uma semana. Se eu não sentisse fome, certamente o meu corpo ia definhar, ia morrer, porque em momento nenhum eu sentia a necessidade de corrigir aquele problema
que o meu corpo está com carência. É o nosso corpo interior dizendo para o nosso exterior o que precisamos fazer. Por isso, sim, precisamos ter sede. E essa abstenção, ou talvez a falta, a carência de algo, nos leva a uma posição, nos leva a tomar uma atitude. Isso responde à questão da necessidade. Responde como que nós precisamos, de fato, sobreviver e o que nós precisamos fazer. Repor o nosso organismo hoje, naturalmente, com líquidos, é a forma como o organismo pode se restabelecer sua força, seu vigor, pode funcionar da forma adequada. E aí eu não vou precisar fazer propaganda sobre um estilo de vida saudável, mas a água é fundamental, não é? Para o nosso funcionamento, para a redução de enfermidades, para a redução de uma série de complicações que podem vir com o avançar da idade, né, que estão associados à falta de memória, enfim, um monte de coisa. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Salmos 42, um texto que é muito conhecido, ao mesmo tempo, parte dele sempre foi difícil para mim de interpretação. Salmos 42, verso 1, diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, eu choro, angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cânticos de alegria e de ação de graças em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermão, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram contra mim. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de cada dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Podemos parar aqui. O salmista, aqui os filhos de Corá relatam uma situação de profundo desespero do seu interior, da sua alma, do seu coração. Provavelmente num contexto onde eles estavam exilados das oportunidades que eles tinham de ir subir à casa de Deus, de adorar, como ele coloca aqui, sente essa saudade, sente essa falta. Mas ele, ao mesmo tempo que coloca a sua dificuldade, ele coloca para nós evidente que ele tinha consciência de que Deus era aquilo que ele precisava para resolver a sua aflição, o seu desespero. E hoje na vida humana, nós vivemos situações de oportunidades similares aos conflitos que esse salmista se deparava. Aflições, desesperos, preocupações, angústias, ansiedades. Né? O pessoal fala que ansiedade hoje é uma palavra das mais comuns no dia a dia, nos problemas, nos consultórios. Mas muitos tratam da forma errada, muitos recorrem a outras opções de tratamento. E a palavra de Deus nos dá o remédio, nos dá a condição de entender o que devemos fazer. Como a corça suspira pelas águas, como a corça anseia pelas águas, como a corça brada pelas águas, são diferentes expressões que traduzem o desespero de um animal por água. E o salmista faz uma metáfora, uma comparação de um animal que para ele era familiar, para ele era corriqueiro, para ele era habitual ver. Um animal que, quando está na selva, por vezes foge de seus predadores, desesperado, e que às vezes encontra na água a forma de se esconder, a forma de se camuflar, a forma de conseguir dissipar o seu odor para que o predador perca o faro que buscava encontrar. A corça, chegando até as águas, é uma forma de proteção contra os males, contra a perseguição do inimigo, do predador. Mas a corça também recorre às águas pela sua profunda necessidade de beber, porque ela sabe que amanhã poderá não haver água, amanhã poderá haver seca,
as estações podem mudar e ela pode ter que se locomover para outro local para encontrar água. Se ela encontra água, ela precisa ter a oportunidade de acessar aquela água da maneira mais profunda que ela conseguir, porque o amanhã pode ser incerto. Ela pode sair dali e já ter que começar a fugir do seu predador, que pode estar à espera dela. E eu tentei colocar isso de uma forma, para mim, que faça mais sentido, assim como para o salmista, a corça era um animal que ele conseguia contemplar. Eu consigo ver um animal hoje que me traduz um pouco esse sentimento de desespero pela saciedade, pela sede, que é a minha cadela, que convive todo dia e é uma bulldog francesa. Sendo um bulldog francês, eles têm o crânio, né, bracocefálico, um fuço reduzido. Então, naturalmente, com a avançada da idade, começa a apresentar ainda mais dificuldades de respiração. É muito comum que eles ronquem durante a noite, durante o dia, durante 24 horas. E é muito comum que em tempos de muito calor ou de muita atividade física, haja uma dificuldade de respiração. Eu lembro que uma vez nós fomos até a praia e passeamos com ela na coleira, no calçadão, e ela é tão agitada quando sai para fora e quer ver as coisas e quer cheirar tudo, que ela estava extremamente agitada só por estar a passear. Mas aquele dia também estava a fazer calor. E o desespero dela era tanto que ela até puxava ar e nos preocupou. Fazia assim, e eu fiquei, cada um fica desesperado quando ouve esses sons que não são comuns. Né? E eu estava a brincar que, quando eu pergunto ao meu filho, como é que faz o uau-uau? E ele faz. E esse som é o som do animal, da forma como o animal consegue expressar a sua extrema necessidade de consumir um líquido que venha saciar. Um líquido que venha equilibrar a temperatura do seu corpo, que está altíssima, porque está em atividade física, fugindo de um predador, porque está simplesmente a brincar, mas porque também o organismo daquele animal envia uma mensagem dizendo: você precisa buscar desesperadamente a água, do contrário, nosso organismo vai entrar em colapso. E naquele dia nós apanhamos umas garrafas de água e jogamos por cima dela, demos para ela beber, e naquela confusão toda, ela se molha toda, faz uma sujeira toda. Isso tudo porque o que importa para ela não é manter a etiqueta, continuar mantendo a posição de uma cadela domesticada e bem comportada. Ela só quer sobreviver. O instinto fala para ela é que ela precisa de água desesperadamente por toda a parte do meu corpo, porque eu preciso sobreviver. Então, eu fiquei pensando sobre como um animal como esse, que transpira e respira desesperado por água, como o salmista usa essa figura para mostrar que há um desespero, uma necessidade urgente de satisfazer uma necessidade aqui física, mas que o salmista traz para o aspecto espiritual. E ele fala: assim como a corça suspira, assim como um animal desesperado para sobreviver suspira por água, assim a minha alma anseia pelo Senhor. Quando foi a última vez que a sua alma suspirou, desesperou, bradou pelo Senhor, assim como nós estamos aprendendo nessa figura de linguagem? Ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu poderei me apresentar diante de Deus? Quando eu vou estar diante dele, o que eu posso fazer? Parece aquele casal que vai se encontrar depois de uma semana de namorados e vão se encontrar pela primeira vez, e aquela expectativa é gerada do como é que o encontro vai ser feito. Essa é a comparação que o salmista usa para definir o anseio e o desespero dele por encontrar o Senhor. Por que nós precisamos da sede? Porque ela é uma necessidade para garantir a nossa sobrevivência, ela é fundamental. Agora, do que será, ponto número 2, o que nós temos bebido? O que será que nós temos consumido? O pastor usou um texto semana passada, que eu faço menção dele também, em Eclesiastes 3:11, onde o sábio diz que o Senhor colocou no coração do homem um profundo desejo pela eternidade. Em outras palavras, há no coração de cada ser humano um anseio, um clamor, um profundo, um vazio,
algo que precisa ser preenchido, e nós sabemos muito bem disso. Porque eu não preciso perguntar como é que está a sua vida, como é que já foi a sua vida, mas em certos momentos você já se deparou, talvez na ponta daquele precipício, sem saber o que fazer, já tendo recorrido a todas as alternativas. Isso nós vemos no mundo ao redor. Vemos pessoas tentando preencher a sua vida, uma razão de existir, ganhar um propósito para as suas vidas, saber o sentido da vida. Pode pesquisar no Google aí qual o sentido da vida. Você vai ver que milhões de pessoas fazem essa pergunta, todos os dias. E essa semana eu estava a conversar com um colega de trabalho, e ele disse que saiu e conheceu outros colegas de trabalho, e a pessoa se apresentou para ele assim: prazer, meu nome é André, eu não deveria existir porque eu sou fruto de um aborto mal sucedido. E ele ficou assim, sem saber como reagir, não conhece a pessoa. A primeira coisa que a pessoa te diz é: eu não deveria estar aqui porque eu deveria não ter existido. Às vezes a gente consegue ter acesso ao coração das pessoas quando esse vazio está tão grande que já consegue transparecer. Era o caso desse homem, que demonstrava desde já, para um estranho qualquer, que ele se sente rejeitado, que ele não se sente amado, e que talvez a vida dele não faz sentido, porque ele não era para estar aqui. É o clamor genuíno de cada pessoa que nós nos deparamos no dia a dia. E certa vez eu pude deparar com isso. Há 11 anos atrás, eu estudei um semestre na Universidade de Coimbra e dividi um quarto, uma habitação, um quarto estudantil, com um rapaz chamado Rui. E ele estudava de dia, ou deveria estudar, trabalhava de noite, um part-time numa pizzaria, e assim era a vida dele. E eu ficava durante a semana em Coimbra, no fim de semana, em Aveiro, com familiares. Ia e voltava, ia e voltava. Então, nosso tempo de se cruzar, às vezes, não era muito. E eu ficava a tentar ter uma oportunidade para chegar a falar com ele. E não sei se você já dividiu o quarto, talvez com seu irmão, com sua irmã, e aquela pessoa era bem desorganizada. Bom, não é que eu sou o mais organizado, mas lá era complicado. O cheiro, sabe quando você traz alimento para dentro do quarto e fica aqueles restos de pizza ali espalhado, várias garrafas de bebida, de cerveja, enfim, dentro da lixeira, o pó, a sujeira, enfim, tudo desarrumado, tudo revirado. Esse era o quarto que eu tentava manter pelo menos o meu metro quadrado dentro de uma ordem, respirável. E ele se gabava por fazer várias coisas, por poder ter várias experiências, por ser aquele típico adolescente / jovem que quer mostrar que já fez tudo, está em evidência, está sempre a aproveitar as melhores oportunidades da vida, está a viver a vida ao seu máximo, está a desfrutar de todas as experiências, oportunidades, consumir tudo que é oferecido, porque ele tem currículo, ele tem historial, ele tem algo para mostrar e dizer: eu fiz, eu já fiz. Isso que você estava para experimentar, eu já fiz. Isso é muito para mim, isso para mim já é passado. Era um tipo de homem assim. E ele morava lá no alojamento, mais faltava aula do que assistia, e quando saía do trabalho, ainda aproveitava para ir para os bares, para virar as noites, para ir para as festas, para ir para a queima das fitas, de tudo que você pode imaginar. Então, muitas das vezes, quando eu acordava, estava ele a chegar, ou estava ele lá, jogado no chão, dormindo. E várias vezes ele começou a ter o ato de trazer amigos para dentro do quarto, o que não era permitido pelas regras do alojamento da universidade. E eu lembro de, às vezes, até ter trazido uma menina para um alojamento que era só de rapazes. Então, eu fingi que não via, porque eu não queria ainda ter aquele confronto e buscava uma oportunidade de falar com ele sobre algo que valia mais a pena. E esse dia chegou, mas teve que ser um incômodo da minha parte, ou para mim. Certa vez faltava meia hora para eu acordar, para ir para a aula,
como eu disse, ele chegava e eu saía. E naquele dia, no meio da noite, eu fui acordado por ele a chegada da noite, não sei que horas eram. Eu só sei que estavam 2 amigos a dormir invertidos na cama dele e ele no chão com uma pequena manta num frio de Coimbra, na alta montanha, no inverno. Num quarto bem velho, sem isolamento nenhum. Tem alguns que sabem o que eu estou a dizer aí, né? E faltava meia hora para eu acordar e, de repente, uma pessoa entra na minha cama, atrás de mim, puxa a minha coberta, entra debaixo da minha coberta e fica aqui nas minhas costas, assim. E eu só sinto aquele hálito de cigarro maravilhoso subindo pela minha nuca. Qual seria a sua reação? Eu fiquei em choque, porque eu não esperava que aquilo fosse acontecer, jamais. Ao mesmo tempo envergonhado, que rapaz entrando para deitar do meu lado, o que é isso? E eu falei, Rui. Eu fiquei sem reação e chamava só pelo nome dele. E nada, ele estava tão atordoado, falava coisa com coisa, misto de cansaço, misto de tudo que ele bateu num coquetel aí e tomou, ou consumiu. E ele não se apercebeu. E eu levantei da cama. Então, Rui, minha cama, não sei o quê. Falei, os 2 lá dormindo, sem perceber nada. E eu puxei o cobertor assim. Aí que foi que ele olhou assim, olhou à volta. Desculpa. Voltou para a cama dele, assim, ainda assim, atordoado. Voltou e caiu lá duro de novo. E eu falei assim, bom, o despertador já tocou, né? De uma forma diferente hoje, né? Vou voltar agora, vou tomar o meu pequeno almoço, vou tomar meu banho, por favor, para lavar essa nuca. E vou fazer minha aula. E fiquei a pensar naquilo o dia inteiro, né? O que eu poderia fazer, que ações eu poderia tomar, como eu poderia agir, se eu iria reportá-lo ou não. Com certeza não seria agradável para ele a consequência, possível consequência. Mas eu não fiz. E aí, eu não sei quantos dias passaram, se foi logo no mesmo dia ou no dia seguinte. Depende, ele sempre, mais uma vez, saía, eu estava a entrar, ou vice-versa. Mas chegou um dia de manhã que eu acordei, e ele ouviu que eu acordei, e ele acordou só para falar comigo. E totalmente sem graça e sem o que dizer, só me pedir desculpas, e não sei o que aconteceu, me desculpa, não vai acontecer, eu prometo, me desculpa. E eu usei aquela oportunidade, deixei aquela oportunidade acontecer, para que eu pudesse ter acesso ao coração dele, já que ele estava em meu poder de tomar alguma ação contra ele. E aí eu comecei a puxar o assunto com ele, falei, Rui, é assim, eu vejo que a sua vida, a forma como você está a viver, não tem ninguém a te controlar, seus pais não estão aí, você já experimentou isso, já experimentou aquilo, já experimentei, já fiz, aquela coisa assim, com muito orgulho. Falei, mas Rui, tem uma coisa que você nunca experimentou, e que é a razão da sua busca incorreta e aquilo que pode resolver a sua vida. E aí, claro, ele mordeu a isca, ele falou, o quê? E aí eu falei um pouco da palavra, dei um devocional para ele. Pouco tempo depois eu mudei de quarto, nunca mais ouvi, não sei por onde anda, o que faz, se está vivo, enfim. Mas um dia ele teve a oportunidade de se encontrar igual aquela mulher com Jesus, oportunidade ele teve de ouvir uma mensagem e de colocar o vazio dele centralizado naquilo que realmente poderia preencher a sua vida. Isso é só um exemplo daquilo que acontece conosco no dia a dia. Os confrontos que nós nos deparamos, as pessoas que nós cruzamos, com vazios expostos, com vazios totalmente profundos e cada vez mais amargurados dentro do pecado, onde há a oportunidade que venhamos derramar o rio que flui dentro do nosso interior, nessas pessoas. Eu quero continuar o texto de Salmos 42, no verso 7. Porque para mim, agora começou a fazer sentido esse versículo, que eu sempre achei difícil de interpretar. Diz assim, um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cascatas, cachoeiras,
catadupas, uma palavra mais antiga, todas as tuas ondas e tuas vagalhões, se abateram contra mim. O salmista estava de tamanha aflição que ele descreve a sua vida como esse profundo abismo, esse profundo, tão difícil de acessar. E refere ao fato de que um abismo gera outro, ou chama outro. E eu tento pensar o que ele estava a imaginar naquela situação. E a palavra aqui usada para abismo é esse profundo, essas profundezas mesmo do mar, onde nós, um ano nenhum, conseguimos jamais chegar ao ponto de saber qual é o fundo de um oceano. Ou que nós nem conseguimos compreender direito com nossa mente como que funciona o ciclo da água e como que, ao cavarmos um poço, a água jorra daquela profundeza que nós sabemos nem de onde que vem. E aqui ele coloca essas pressões, essas dificuldades, essas aflições como se fossem ondas a quebrar em cima dele. Uma torrente de água, volumes de água, toneladas de água, passando por cima dele, atropelando ele como se fosse mesmo algo que ele ficasse totalmente esmagado. Eu que cresci perto de praia, e minha família tinha uma casa de praia no estado do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Saquarema, onde até hoje é uma das etapas do Campeonato do Surf Mundial, quando acontece no Brasil, normalmente acontece lá. E o mar realmente é violento. E quando nós chamávamos de série, né, vinha uma onda, depois vinha outra. Você não tem o que fazer. Se você está lá no meio, chega um ponto que você não tem como sair, nem como entrar, é só, como a gente diz, levar na cabeça. E eu fico imaginando essa figura, onde uma onda atrás da outra, uma vaga atrás da outra, quebrando em cima de uma pessoa que não tem onde sair, como sair. E uma vez aconteceu isso. Meu primo, meus irmãos, a gente gostava, brincadeira de menino, de aventura. E a gente estava a mão uns aos outros, íamos ali para a ponta da coisa assim, não pode soltar a mão. E vinha uma onda e arrebentava com a gente. Não pode, quem soltar perde. E aí a gente brincava, empurrava um para ir para frente, para ser o primeiro a tomar a pancada. E veio um dia que veio uma onda atrás da outra, e é desesperador. Aquele mar é desesperador. Você dá 2 passos, você já não consegue ter apoio. E eu lembro aquele dia, quando você toma uma onda em cima de você, sua vida toda passa como um filme de 1 segundo. E você fala assim, nunca mais vou ver minha família, agora eu vou morrer. E o desespero te rouba o ar, te rouba a energia, e você fica desesperado, e o desespero te faz afogar e morrer. E nesse dia era isso, veio uma, e eu rodei, bati, passei pelo fundo do oceano, e era areia. E quando você levanta, naquele momento de quase que eu morri, igual o animal, né? Você olha a outra e fala assim, meu, é maior ainda. Ui! E aí é mais uma. E a única forma que eu consegui sair daquela situação, que foi talvez a mais séria, foi me entregar. Falei assim, agora ela vai me levar, vai me bater, eu vou arrastar por tudo quanto esse fundo aqui, de areia, mas eu quero que ela me jogue, igual a baleia jogou os Jonas para fora, cuspindo assim. Porque aí eu vou me arrastar e vou conseguir fugir. Foi assim. Enquanto eu estava tentando lutar, vou avançar, porque eu furo por ela. Ela me levou, eu saí todo arrebentado. E aí eu saí, eram 3 de nós, ou 3 ou 4 que estavam na água, um já tinha saído, eu fui o segundo a sair. E aí você sai assim com aquela sensação de quase morrer. Aí você olha para trás, vê os outros ainda na água, você querendo rir. Você é criança, você é adolescente, você quer saber a aventura. E você ri só, eu quase morri, agora você se vira aí. E foi engraçado, mas ao mesmo tempo um pânico que gera dentro de você. E o salmista está dizendo essa dimensão de profunda pressão sobre nós. E às vezes a pressão até vem do Senhor, é permitida pelo Senhor. E é aqui que eu achei uma interpretação muito interessante de James Smith, onde ele diz que um abismo chama um outro abismo. Há uma profundidade em Deus que chama a profundidade do meu ser. E há a profundidade do meu ser que chama
que invoca a profundidade de quem Deus é. Ele diz, a profundidade da necessidade do homem clama pela profundidade da plenitude de Deus. E a profundidade da plenitude de Deus atrai a profundidade da necessidade do homem. Você consegue ver essa relação onde alguém totalmente vazio, eu, tu, e alguém totalmente cheio, que é inconcebível a forma e o tamanho dessa grandeza de Deus, se cruzam, onde um vazio chama por outro e o outro chama por um. É mesmo algo que nos faz entender as coisas de uma forma diferente. E o ser humano é um homem profundo por natureza. Nem os psicólogos conseguem compreender a dimensão de cada individualidade humana. Diz Provérbios 25 que os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem entendimento os traz à tona. É o vazio do homem, é o profundo do homem. Mas Romanos 11:33 aponta para o profundo de Deus. A profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem se tornou seu conselheiro? É esse profundo que nós temos que ansiar. É essa dimensão de extrair do nosso interior todo o nosso vazio, toda a nossa necessidade, todo o nosso desejo por ser saciado, em acessar um nível de intimidade, de complexidade e de profundidade que está disponível em Deus. Parece totalmente inalcançável, mas, ao contrário, é totalmente acessível, é totalmente disponível a nós. Bom, sabemos que a necessidade virá naturalmente. Isso é bom, porque eu não preciso fazer nada para sentir sede. Eu não preciso fazer nada para sentir fome. Basta viver. E assim é na nossa vida espiritual. Se você parar de praticar as disciplinas de devoção, de cultivar a intimidade com Deus, você vai sentir fome. Ainda humanamente, pela presença dEle. Por isso requer sempre o nosso retorno à intimidade com Ele. Mas só isso não é o suficiente, nós temos que tomar as atitudes que venham a nos posicionar para a fonte correta. Existem estudos aí que fizeram com ratos do laboratório, onde deixaram por 68 dias um grupo só acessar água e o outro grupo a acessar refrigerantes, bebidas que nós humanos consumimos, mas que não são água, são industrializadas. E o resultado foi que houve um aumento significativo no estresse cerebral dos ratos expostos aos refrigerantes. Isso porque nós não podemos, na nossa dimensão espiritual, substituir o Senhor por nada. Até algo que pareça ser o Senhor, mas que tem algumas adições ali, algumas químicas, algumas coisas que são adicionadas. Certamente só teremos mais estresse, só teremos mais vazio. E essa é a falsidade que nos vendem, as fontes humanas que nos vendem. Um refrigerante é perfeitamente calculado, ou calculado para ser propositalmente da forma que é, com elementos aqui e acolá para poder tentar suprir a saciedade da nossa sede, tentar suprir o nosso prazer. Mas alguém já disse que se você retirar alguns elementos de um refrigerante cola, por exemplo, seria intragável, de tanto açúcar que tem, que o nosso organismo rejeitaria. Mas há outros elementos ali que equilibram de uma forma que você beba e não sinta e queira mais e acha que aquilo vai suprir a sua necessidade. Se para o corpo a ingestão de água é o melhor, espiritualmente apenas Cristo é necessário, apenas Cristo em sua plena essência é quem devemos recorrer. Agora, ponto número 3, por que nós precisamos nos saciar de Jesus? Ou em Jesus? Esse mesmo autor, James Smith, ele diz: jamais alguém que buscar a Jesus encontrará um Salvador morto ou sem poder. O clamor mais profundo de uma alma vivente é por um Deus vivo. O clamor mais intenso que há no coração do ser humano, ele pode achar que é isso, que é uma boa condição de vida, etc. Mas quando ele realmente tem a consciência do vazio que ele tem
da necessidade que ele tem de Deus, ele pode perceber que o clamor que ele sempre teve foi por um Deus vivo, foi por conhecer o Criador, aquele que lhe deu vida. É o caso desse rapaz, que acha que a vida dele é um engano, não deveria estar ali. Se ele conhece o autor da vida, que lhe deu vida, que o impediu de ser assassinado antes de sair da barriga da sua mãe, a vida dele vai mudar. Hoje, a sede natural está presente na nossa condição humana, mas na eternidade, essa sede vai ser suprida constantemente pelo acesso à presença dele. Vamos até João 4. Eu não podia deixar de mencionar num tema como esse texto, porque é essencial que a gente entenda o que Jesus apresenta para aquela mulher e é aquilo que ele apresenta hoje para nós. Em João 4, verso 6, diz que havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar a água, pediu-lhe Jesus, dá-me um pouco de água para beber, pois os seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então ele respondeu à mulher de Samaria, como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Jesus respondeu a ela, se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. É claro que há esse diálogo aí, onde Jesus está falando de uma água espiritual, e a mulher, na maior parte do diálogo, está achando que está se tratando de uma água natural. Jesus ele vai insistindo na conversa, levando ela a um entendimento. Mas o que nós vemos aqui é o abismo chamando um abismo. É Jesus fisgando uma mulher para um entendimento mais profundo. É o profundo de Deus, é a complexidade, o tamanho, a grandeza de Deus, expressa em Jesus, buscando encontrar o vazio daquela mulher. O que aquela mulher buscava, e já tinha tido vários relacionamentos errados, né, de uma conduta errada, Jesus ele vem falar assim, ei, você vai para o sexto, vai para o sétimo, como é que é? Seu vazio vai continuar existindo, você está procurando nas fontes erradas. Eu posso te dar a solução que venha saciar a sua vida permanentemente. E aquela mulher no início achou que estava tratar de água natural, talvez ia poupar o esforço dela de ter que ir e voltar com baldes de água. Jesus ele vai aprofundando o entendimento e vai dizendo para ela o que está disponível para ela, no verso 13. Quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornará-se uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Essa é uma dimensão muito maior do que a gente está a imaginar. Não é uma pessoa que está ali só para se saciar e talvez ali até com prazer em estar buscando essa água. Mas é alguém que vai transbordar essa água para o seu exterior. Que inevitavelmente, como um copo cheio ou uma chávena cheia, vai transbordar, não tem outra opção. Assim deve ser a nossa vida. A vida do cristão deve ser naturalmente cheia da presença de Deus, de uma forma que isso transborde, saia de nós de uma forma natural. É as oportunidades que nós temos quando nos deparamos com vazios das outras pessoas. Não que nós somos a água, nós somos apenas uma fonte. É como se Jesus fosse esse aquífero que nós não vemos, mas nós sejamos cada poço que pode acessar a água de Cristo e brotar para fora, dando de beber a quem passa por a nossa volta. Nós temos essa oportunidade de encontrar essa água viva. E essa mulher entendeu essa verdade. Se nós formos ao verso 39 e 40, diz assim que muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude da palavra que aquela mulher testemunhara. O que ela disse? Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram que ele se hospedasse com eles e ele ficou 2 dias. O que será que aconteceu nesses 2 dias? Que transformação, que alvoroço que aconteceu naquela aldeia samaritana, porque Jesus permaneceu ali 2 dias. Mas não permaneceu porque Jesus falou assim, eu vou ficar, vocês queiram
podem querer que eu saia, mas eu vou ficar. Não, aqueles homens insistiram, pediram, imploraram para que ele ficasse, porque, primeiro, tiveram contato com a água que jorrou da samaritana. Conheceram que a realidade que ela vivia foi confrontada e ela mudou, e ela passou a apontar para o Cristo que poderia fazer o mesmo para aquele povo. Um povo que não tinha amizade com os judeus, que certamente não poderia permitir esse diálogo se não houvesse a transformação de Jesus na vida deles. Assim, a nossa oportunidade que nós temos de acessar essa água, mas de jorrar. Nunca de conter e achar que o que nós recebemos é para nós e pronto, mas é para ser transmitido. E por fim, como é que nós podemos ser cheios da água viva? Não precisa anotar passo a passo, coisas muito complexas e difíceis. Você vai ver que a palavra de Deus nos deixa a simplicidade desse acesso. Primeiro ponto que eu percebi para ser cheio da água viva do Senhor é perceber a nossa condição de necessidade. Eu sou necessitado, eu estou aflito, eu preciso. Se você não tem a consciência de que você necessita, jamais você vai buscar algo. Você não sabe que precisa. Número 2, nós precisamos deixar de consumir água de outras fontes. As coisas adulteradas, o falso suprimento que a vida pode nos proporcionar, mais uma vez, como foi citado semana passada, com coisas legítimas às vezes. Ou simplesmente com um pecado que nos oferece falsas promessas, onde no início é agradável, prazeroso, mas o fim é de amargor, é de morte. E terceiro, sendo cheios de águas vivas, é tão simples como vir a Jesus. Jesus ele faz esse convite. Quem beber dessa água terá sede outra vez. E ele vai mais à frente, no capítulo 7, verso 37, nos dizer, no último dia, o mais solene dia da festa, Jesus coloca-se de pé e clama em pranto: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Aquele que crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido porque Jesus não havia sido glorificado. Você consegue imaginar essa passagem, essa cena? No mais importante dia, onde mais pessoas estão reunidas, Jesus ele se levanta, clamando, o profundo de Jesus clamando pelo nosso profundo, falando: você que tem sede, venha, eu faço esse convite, venha, creia, para que do seu interior fluam rios de águas vivas. Portanto, muito mais antes do que eu vir até Jesus e ter sede e clamar por Ele, Jesus já clama por nós. Pela nossa presença, pela nossa intimidade. Isso é tão notório na forma como o homem foi criado no jardim, onde Deus vinha e procurava pelo homem. Há uma iniciativa da parte de Deus que precisa ser respondida com a nossa atitude nessa manhã, durante o curso da nossa vida. Isso é profundo demais. Jesus se levantar em pranto, clamando, porque sabia que pessoas iriam escutar essa mensagem e iriam ignorar, iriam simplesmente descartar, não dar importância, da disponibilidade. É como se aquelas figuras que você já deve ter visto, né? Que a moral da história é: continue, persevere, né? Que é a pessoa cavando e falta um pedacinho de nada e tem uma mina de ouro assim do lado, né? Faltava um pouquinho. É como se Jesus falasse: olha, só cava aqui um pouquinho, está tudo aqui disponível. E a pessoa chega até o ponto final e desiste. Como diz o nosso pastor Luciano, quando algo é mencionado na Bíblia repetidamente, isso sai de uma categoria simples e passa para uma categoria muito importante de uma verdade que precisa fazer parte do nosso coração. Então, eu quero avançar para a conclusão, mencionando textos que Jesus repete essa mesma mensagem. Aqui, diante da mulher, ele fala isso.
no meio da multidão, ele repete essa mensagem. Em Isaías 12, antes de Cristo, já apontava em algo que foi pregado já aqui, Isaías 12, 3. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E outro texto de Isaías diz: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua geração e a minha bênção sobre os seus descendentes. Isaías 44, 3, esse é o verso. Isaías 41, 17 diz: os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há. E a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei os desertos em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Isaías 55, 1. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde e comprai. E comei, vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. O Senhor não coloca nem condição. Olha, você tem que ter um estatuto social, você tem que ter dinheiro. Vem do jeito que você tem, do jeito que você é, do jeito que você está. E olha o verso 5 desse mesmo texto de Isaías 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o quando está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. 6, 7 agora. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Veja, verso 8, a profundidade novamente. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Essa dimensão está disponível para nós, você consegue perceber isso? Eu percebi isso quando eu fui uma quinta, há mais de 10 anos atrás, e eu vi dois trabalhadores dentro de um poço, cavando esse poço. E eles já estavam, para minha alegria, no ponto onde quando cavavam, a água brotava. Não estavam no início. E o que eu observei de então interessante é que, se eles parassem de bater, aquela água se estabilizava e ficava estável, não é? Como você já foi na praia, cavou um buraco ali perto onde tem água, você para de cavar, a água fica ali como se fosse uma piscina, né? Uma piscina. Então, há essa disponibilidade do Senhor, há esse acesso a uma água fresca quando nós nos movimentamos, nos cavamos. E eu, quando olhei para aquela figura, naturalmente eu vi que era Deus que estava falando comigo. Quanto mais nós cavamos, mais há esse brotar da água do Senhor, mais há um refresco, há um renovo, um refrigério sobre nossas vidas. Se nós não fizermos, talvez a água que está ali vai nos dar uma sustância por alguns dias, mas não vai ser suficiente por muito tempo. Você precisa continuar nesse exercício de atividade de correspondência. Apocalipse 7,16. Aqueles que passam pela tribulação, Jesus vai falar, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ele servirá de guia para as fontes das águas da vida. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. É a resposta que o salmista buscava, se encontra em Apocalipse. E mais à frente, já no final da mensagem, ele diz, Apocalipse 21, 6, o Senhor diz, está cumprido, está consumado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem quer tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E aí, olha o que João vê no capítulo 22, verso 1, e me mostrou o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E ele chega, mais uma vez, o clamor de Deus. O clamor de Deus. Quero enfatizar isso, o clamor de Deus, não é o nosso clamor. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha.
E quem quiser, beba de graça da água da vida. No fim da história, há um encontro de dois abismos, de dois profundos. O profundo do Espírito com o profundo da noiva, que entende essa mensagem, que corresponde à mensagem e ao convite do Cordeiro, e que se encontra em bodas de celebração, em bodas de desfrutar da presença de um rio que sai direto do trono de Deus, não é um acessório no paraíso, no céu, na Jerusalém celestial. É algo que vem central do trono de Deus e abastece toda a cidade. Vamos nos colocar de pé.